Bom, eu acho que a gente pode ir começando. Vamos fazer um pouquinho de silêncio. Não sei se vocês conseguem ouvir a música que está tocando. Não sei se no YouTube. Ah, agora que eu vi aqui a Cripa. A Cripa que está no YouTube. Namaskar, sua linda. Então, hoje a gente vai continuar, né, a conversa sobre as mudanças, né? E avançarmos um pouquinho nisso. Eu quero também ouvir muito vocês, né? Se vocês puderem depois ir contribuindo como já tem feito. Que a Amabile disse agora melhor, mas estamos bem doloridas. Mas febre de 38 e bastante dor de cabeça. Eu nem medi a minha febre, mas eu acho que estava. Eu estava muito quente. E eu me enchi de roupa. Eu fui dormir assim, ó. Camiseta, blusão, touca, uma manta em cima da cabeça, para tapar ainda mais a cabeça enrolada no pescoço, calça, meia, um monte de coberta. Então, assim, eu tava tendo calafrios, assim, muito frio, né? Muito, e febre mesmo, né? Mas olha que hoje já tô quase nua. Bom, então, antes da gente dar continuidade às nossas conversas sobre as mudanças, né? Vamos fechar um pouquinho os olhos, né? Se vocês não estiverem ouvindo muito bem o áudio da música, né? Que é a de Shivani, para variar aqui, tocando sempre, é a minha playlist favorita. Um pouquinho do Kirtan, né? Babana Kevalam. Vocês me falam que eu posso tentar arrumar, tá? Ah, é verdade, a Didi me deu homeopatia, eu corri para ela, me dá a homeopatia, ela me deu duas. É verdade, né, Didi? Eu sempre esqueço de valorizar a tua homeopatia. Verdade, foi a homeopatia que me salvou muito, como várias vezes já me salvou. Então vamos fechar um pouquinho os olhos. Eu vou só colocar aqui nos comentários aqui o tema, né? E aí, mas vocês podem ficar já de olhinhos fechados, observando a respiração. Isso. O corpo fica relaxado. Quem está sentado no chão, ou mesmo às vezes num sofá, numa cadeira, pode, se possível, cruzar as pernas de uma forma confortável. Cruzar os dedos das mãos, puxar os ombros para baixo, para trás, relaxar bem os braços. Sentir a coluna alinhada, sentir a coluna alinhada. E a gente observa a respiração. Inspiramos lenta e profundamente. Soltamos o ar ainda mais devagarinho. Vai observando a sua respiração, deixando o ar entrar pelas narinas, o seu corpo se expandir. Segura um pouquinho o ar e depois solta bem devagarinho. Relaxa o seu rosto, relaxa a sua testa. E siga respirando lenta e profundamente. Buscando sentir o seu corpo enquanto você respira. Enquanto você respira e sente o corpo, sente a respiração, traga mais um elemento de foco para sua atenção mental, que é perceber o espaço onde você está. Então, sinta a respiração e corpo, mas sinta também o chão sobre o seu corpo. Sinta que há paredes e teto ao seu redor, lhe protegendo, lhe mantendo aquecida, aquecido.
Sinta a temperatura aí do seu ambiente. Sinta o ar tocando a sua pele. E perceba todos os sons. Sons ao seu redor. Os sons que vêm aqui da minha transmissão. E você vai percebendo que tudo ao seu redor, desde o som até as coisas, tudo é manifestação de uma consciência amorosa. Tudo está compondo com você, o aqui e agora. E tudo está cumprindo um papel fundamental nesse momento. E você que está observando a respiração do seu corpo e todo esse contexto, desfruta dessa paz, dessa abundância, dessa perfeição que há no aqui e agora. Sua respiração está mais sutil do que lá no início. Perceba a sua mente, sua respiração, suas emoções mais calmas. Perceba que está tudo bem, está tudo em paz. A gente vai juntando as mãos no centro do peito, toca as palmas, uma encontra a outra, os polegares tocam o centro do peito. E a gente agradece por esse momento. Agradecemos por este dia. Agradecemos a todos os seres, agradecemos sobretudo a essa consciência amorosa que sentimos ao nosso redor e em nós mesmos. Vamos abrindo os olhos devagarinho. Já somos outras pessoas, né? Agora somos outras e outros aqui para a gente poder fazer a nossa conversa, dando continuidade às mudanças. E essa pequena prática que a gente tem feito no início das lives, essa é a segunda, né, que eu tenho sentido de fazer nas sextas-feiras, às 11. Quero ver, quem sabe, de dar continuidade e seguindo a cada semana. Eu pretendo sim, vamos ver. Mas essa pequena prática que a gente tem feito, né, de fazer um momento de respiração, um momento de silêncio, faz parte do que nós vamos falar hoje. Então, só para retomar bem breve, né, na semana passada a gente comentou sobre as mudanças de vida, né? A gente falou sobretudo, né, as ilusões das grandes mudanças, aquelas mudanças que às vezes a gente acha que vão salvar a nossa vida. Mudamos de emprego, mudamos de relacionamento, mudamos de cidade, mudamos de país, quem sabe, né? Realizamos grandes mudanças, né, externas.
mas não demora e a gente percebe, né? Às vezes demoram questão de meses, às vezes uma questão de anos, mas estando nós vivendo esse período de transição planetária, está tudo tão rápido e acelerado que às vezes é uma questão de pouquíssimo espaço e a gente já está de novo vivendo uma situação bem desafiadora, ou uma situação de vazio, ou uma situação de falta de sentido, ou de qualquer desconforto, como estávamos antes dessa grande mudança, né? E aí é que, como a gente falou, bate muitas vezes o grande desespero de perceber que, poxa, né, aquela grande mudança, aquele meu ato de coragem, de ousadia não foi suficiente. E eu ressaltei, né, que muitas vezes essas mudanças, né, elas são fundamentais e é importante que a gente possa ter a coragem de realizá-las. Às vezes a gente precisa sim largar de emprego, às vezes a gente precisa sim por fim a um tipo de relacionamento ou a um relacionamento como um todo, né? Por fim, enfim, a uma experiência de vida já num determinado local e mudarmos para um outro local. Enfim, às vezes a gente precisa dessas mudanças externas, mas quando elas são realizadas desacompanhadamente, né? Ou quando elas são realizadas sem estar acompanhadas de uma mudança mais profunda, uma mudança mais real, né? Uma mudança que envolve as minhas atitudes, a minha forma de pensar, a minha forma de me relacionar com os outros, ou seja, uma mudança que seja mais interna, que parte mais de mim, né, elas não serão suficientes, né? Se elas não vêm acompanhadas disso, elas não serão suficientes, né? Então é isso que eu queria muito ter chamado a atenção na live passada, mas eu não vou voltar a isso, né? Ela ficou salva aqui no YouTube, então ficou bem legal, foi bem legal, a participação de quem estava assistindo foi linda, incrível. Então quem quiser volta lá também para dar uma conferida. Mas a ideia, então, de hoje é a gente falar, mas como, então, fazermos uma mudança de vida, né? Como, então, fazermos uma mudança de vida? Eu preparei aqui algumas anotações num quadro, mas acho que não vai dar para mostrar aí para vocês, mas também não tem necessidade. Vou colocar aqui para eu também ir observando. Opa! Bom, em primeiro lugar, como, então, fazermos essa mudança, né? Essa é a questão. E se nós concluímos na live passada que não são as grandes mudanças e, consequentemente, não são as mudanças externas, né? Que mudanças são essas? E a gente falou, então, das pequenas mudanças, as mudanças vindas do interno, né? Quando eu falo pequenas mudanças, é porque elas são aquelas que não impactam a sociedade. Ninguém nem fica sabendo quando nós realizamos elas. Ninguém fica sabendo quando a gente muda, por exemplo, um hábito de rotina, um hábito alimentar, um hábito, uma forma de pensar, quando a gente gerencia melhor as nossas emoções e nos observamos, inclusive nos controlamos, né, num sentido positivo da palavra controle, para não repetirmos um certo comportamento, para evitarmos insistir num certo padrão mental. Então, essas mudanças, né, que são aquelas que realmente nos transformam, elas são pequenas, ninguém percebe muitas vezes, ninguém vê que elas estão acontecendo muitas vezes. E elas são internas, né? Porque nascem da nossa escolha, nascem da nossa força de vontade. Bom, mas por que, né, que essas mudanças são as que vão nos transformar realmente? Por que são essas mudanças pequenas e internas que nos transformam realmente? E aí a gente precisa conhecer, às vezes, né? Por isso que às vezes a gente não se dá por conta da importância delas, não estamos convencidos suficientemente para adotá-las, né? Porque às vezes a gente não tem os argumentos, não tem as informações suficientes, né? Por isso que no yoga a gente fala tanto da importância como base para a nossa evolução espiritual, para a nossa caminhada do Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento. Ele é a base, né? Não é o mais importante, mas é a base. Mas, por exemplo, então, a lei do karma, né? A lei da ação e reação é uma lei universal. É uma lei universal. E ela rege todos os aspectos da nossa vida, né? E que quer dizer o seguinte, né? A lei do karma quer dizer que todas as minhas ações terão, em algum momento, uma reação, né? Naquilo que eu ajo, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, me trará, em outro momento, uma reação similar, sobretudo no que se refere em termos de sentir, em termos de sentimento, tá? Então, essa lei
nos ajuda a nos convencer da importância das mudanças internas, porque se eu mudo, por exemplo, de emprego, é uma ação, e isso vai me trazer uma reação posterior, uma consequência, mas essa consequência será pequena comparada a uma mudança de comportamento. Imaginem vocês fazendo uma grande mudança de emprego, né? Sai de um lugar onde você está se sentindo oprimido, está se sentindo desgastado, está se sentindo bastante exigido, bastante cobrado, né? E vocês passam a trabalhar num outro lugar, onde num primeiro momento, pelo menos, vocês imaginam que as coisas serão diferentes. Mas se você estava vivendo num ambiente opressor lá no seu emprego, segundo a lei do karma, a lei da ação e reação, você estava vivendo nesse contexto porque em algum momento você criou essa realidade para você, já que tudo que nós vivemos é uma reação de alguma ação anterior. A lei do karma, ela se aplica a tudo, tanto nas minhas ações de agora, que eu estou agindo e produzindo resultados para o futuro, como ela se aplica ao que eu estou vivendo já como colheita de ações e escolhas anteriores. Então, o que eu faço agora vai gerar uma ação para o futuro, mas o que eu estou vivendo agora é consequência de uma ação no passado. Então, se agora, nesse momento, eu estou vivendo, né, numa relação profissional que me parece opressora, negativa, é porque em algum momento anterior, nessa ou até mesmo em outra vida, para quem acredita em reencarnação, que nós no yoga acreditamos, eu plantei essa sementinha. E essa sementinha eu vou seguir plantando enquanto eu não achar a ação originária de ter criado essa relação opressora que eu estou vivendo no momento. Então, o meu emprego atual é o opressor, porque em algum momento eu atraí isso para mim, eu criei essa realidade para mim. E simplesmente mudar de emprego não será suficiente, porque essa atitude que lá atrás me fez trabalhar num lugar opressor, ela ainda está em mim, eu ainda não transformei ela, eu ainda não transmutei ela, e eu continuarei co-criando essa realidade mais à frente. Eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas a ideia é, todas as mudanças que não afetem os meus padrões internos são superficiais, porque a lei do karma, ela age a partir do que eu faço, das minhas ações. Então, um chefe opressor nada mais é do que alguém que eu atraí a partir de um padrão meu, né? A partir de um padrão interno meu. Então, enquanto eu não mudar esse padrão interno, eu posso mudar indefinidamente, né, e infinitamente de emprego, mais cedo ou mais tarde eu vou me deparar com um chefe que me parece ser opressor. E colocar bem entre parênteses aqui, bem grande, que me parece ser opressor, porque às vezes, na realidade, isso nem está acontecendo. Só que o seu padrão interno é de visualizar e ver dessa forma e atrair essa realidade para você, que às vezes é uma realidade apenas da sua interpretação, né? E abrindo um outro parênteses, né, a realidade é sempre, em algum nível, a nossa interpretação, né? Então, a pergunta, como mudar de vida? Como mudar de vida? Mudando esses padrões internos, né? Mergulhando nesses padrões internos para tentar, às vezes, identificá-los e, assim, com consciência, ir me desapegando deles, ir me libertando deles e cessando a cocriação de situações que me são desagradáveis, né? E às vezes eu nem preciso colocar tanta consciência assim nesses padrões internos. Essa é a beleza que eu vejo no yoga. O yoga é um tipo de terapia que vai dizer o seguinte: você não precisa ver que padrão é que você tem, né? Você não precisa ver qual é o padrão, qual é o seu padrão que está gerando essa situação. Faça a sua prática espiritual, né? E aí o yoga nos dá ali orientações de várias ferramentas para a gente seguir, para a gente observar, que você, né, então faça a sua prática, siga e implemente na sua vida, se transforme, né, se modifique de dentro para fora, então adote comportamentos, adote um estilo de vida diferente, que esses padrões internos vão naturalmente se transformando. Então, podem ir comentando. Ragni, Schuller, linda, maravilhosa, gratidão. Então, tá, que bom que estou sendo compreensiva. Tu me entende bem, né? Essa coisa de a gente, às vezes, não conseguir
ser claro, né? Eu e a Rê, a gente tem várias conversas, às vezes, que tá, mas o que é que tu tá dizendo? Na nossa cabeça a coisa tá fluindo a mil ali, mas na hora de colocar para fora. Mas então, num primeiro momento, apenas ressaltar o seguinte: existe a lei do karma, ela é infalível, né? Ela é determinante. E ela vai dizer que tudo o que eu vou colher no futuro, e assim como tudo o que eu já estou colhendo, é fruto de alguma ação minha. E essa ação pode ser realmente uma ação material, uma atitude, um comportamento, né? Mas pode ser apenas um padrão mental, uma forma de pensar, um pensamento que eu tive, ou que eu estou tendo, ou que, né, que frequentemente eu tenho, enfim. Também pode ser uma emoção. Então, a ação é algo bastante amplo, são atitudes concretas, mas também padrões internos, né? E então todas as minhas ações, né, vão gerar resultados, vão gerar consequências, assim como todas as minhas ações passadas foram decisivas em determinar aquilo que hoje eu vivo, certo? Então vamos pegar um outro exemplo. Mesma coisa um relacionamento. Eu, pelo menos, para mim, isso foi bem forte na minha vida, né? Porque empregos eu até não tive tantos, mas relacionamentos, assim, tive, né? Eu namorei várias vezes, tive vários namorados. E eu percebi que muitos padrões se repetiam, né? E eu ficava, mas como que eu atraio sempre o mesmo padrão de relação? Como que eu atraio sempre a mesma situação? E foram experiências muito positivas em vários aspectos, né? Mas também experiências bem desafiadoras em outras, né? E eu então trocava às vezes de namorado. Não, o problema é a pessoa, né? O problema está nessa pessoa que age desse jeito, que age dessa forma. E no fim demorava um pouquinho, passava um tempo e lá estava eu novamente numa situação similar, né? E assim vai. E qualquer outra situação da vida, quando vê, a gente cai em repetições. Teve um textinho que eu comentei agora, numa das últimas postagens, falando exatamente dessa importância, acho que foi no próprio texto que eu compartilhei a live da semana passada, né? A importância de a gente não se iludir com as mudanças grandes, com as mudanças que são apenas externas, porque a gente vai acabar novamente caindo em repetições e a gente já está cansado disso, né? Eu, pelo menos, já cansei, né? E foi exatamente cansar desses padrões que me fizeram perceber que não eram as mudanças externas, não era terminar relacionamento, não era mudar de emprego, não era mudar de cidade, né? Por mais que tudo isso às vezes será necessário, né? Mas o mais importante é essa mudança interna. A mudança interna, a mudança nas nossas atitudes, que às vezes vão, sim, refletir numa mudança externa. Às vezes a gente vai estar se transformando, vai estar se tornando mais sutil, e aqui eu estou lembrando da Kripa, né, que a gente conversou sobre algumas questões aí esses dias, né, Kripa? Às vezes a gente vai se tornando, com as nossas mudanças, mais sutis e já não suporta tipos de lugares, tipos de relacionamentos, tipos de situações. Então, às vezes, a mudança aqui já está acontecendo. Eu já sou uma outra pessoa e esse ser que eu sou agora já não suporta mais a cidade onde eu vivo, por exemplo. Preciso de outras coisas. Não suporta mais a relação que eu tenho atualmente, não suporta mais o emprego que eu tenho. Então, a gente tem que estar, né, buscando estar na presença. Aquele exercício aqui no início da live, né, de respirar, é só uma pequena simulação do que a gente deve fazer, né, se possível, todo dia, umas 2 vezes por dia, um pouquinho, né, essa prática de silêncio, de meditação, para eu ficar mais consciente e perceber essa mudança que eu sinto que eu, né, que eu tô talvez, né, querendo fazer. Essa mudança é uma mudança real, é uma mudança que está partindo de uma necessidade da minha alma, é fruto de uma transformação interna que já aconteceu, ou ela é uma bengala, eu querendo fugir de um enfrentamento numa situação que, porém, vai se repetir, já que eu não estou vendo o que, de fato, eu preciso ver, tá? A Gi fez um comentário, a Didi, com as práticas de yoga e meditação, a lagarta não se dá conta de que virou uma borboleta. A lagarta não se dá conta? Não sei se eu entendi, Didi, com as práticas de meditação lagarta não. Entendi. A Didi quer dizer que simplesmente a transformação acontece, né? Só se dá conta que já é outra pessoa, né? Não se dá conta, talvez nem perceba ali que está se saindo do casulo, que está lutando para sair do casulo, simplesmente acontece, né? Eu acho que é nesse sentido, sim, com certeza. Eu estou sentindo forte de nas próximas lives adentrar no tema, né, do yoga, do Tantra Yoga. Vai ser inevitável. Sim, é muito sutil. Perfeito, Didi. Agora eu entendi isso aí.
Mas eu ainda quero falar de um modo genérico, até porque eu sei que às vezes o yoga, o tantra yoga não vai ser o caminho de todo mundo, pelo menos não nesse momento da sua vida, né? Então, essas duas primeiras lives, pelo menos, eu queria tratar de um modo genérico, assim, todas as buscas de transformação interna, por mais que inevitavelmente a experiência mais potente que eu já vivi foi com o yoga e com a meditação, então eu vou acabar referenciando essas ferramentas, tá? As pessoas percebem, mas você nem tanto, sim, sim. Então, lei do karma, né? Ela afeta, ela é responsável pelo que eu vivo hoje, pelo que eu vou viver amanhã. E ela está relacionada a todos os tipos, as minhas ações, ou seja, ação concreta, pensamento e emoção. Então, né, a pergunta é como mudar de vida? Mudando as minhas ações. E aí a gente lembra de Krishna. Krishna que vai falar que o homem ideal, né, o ser humano ideal, o ser humano que alcança a felicidade plena, o ser humano que alcança a abundância, o ser humano que se liberta das repetições, o ser humano que se liberta do sofrimento, é o ser humano que age corretamente. Ele fala muito, né, a gente pode até usar como também uma lei, né, a fala de Krishna a respeito da ação correta, o princípio ou a lei da ação correta, né? Ou seja, haja corretamente, haja com presença, haja com consciência, que você não estará reproduzindo padrões de sofrimento, né? Vamos falar um pouquinho disso, ação correta. Muitas vezes, talvez, né, até a gente conseguir ir despertando, ampliando a nossa consciência, as nossas ações são incorretas. Eu ajo, né, quando eu falo agir, lembrem, eu penso, eu sinto, e eu ajo efetivamente no mundo a partir ou de traumas, a partir de mágoas, a partir de interpretações pré-conceituosas, né, preconceitos que eu tenho com relação às pessoas, com relação às categorias, com relação à sociedade de modo geral. Tem gente que odeia ser humano, né, parte do pressuposto que o ser humano é ruim, né, tem gente que já ama ser humano, né, tem gente que, enfim, tem várias interpretações, vários rótulos, assim, e vai agindo a partir disso. E esse tipo de ações, assim, né, fundadas em traumas, fundadas em mágoas, fundadas em preconceitos, né, fundadas, enfim, né, em experiências já registradas antecipadamente no nosso histórico, não são conscientes, elas são incorretas, porque elas exatamente não nos permitem a gente estar no aqui e agora e ver exatamente o que é esse aqui e agora. Quem é essa pessoa que se apresenta diante de mim nesse momento? Não importa tudo que ela fez para mim antes, não importa tudo que eu já vivi com ela, quem é ela nesse momento, o que ela está me dizendo nesse momento. Né? Isso é básico quando a gente estuda hermenêutica, as linhas de hermenêutica mais contemporânea. Eu fui professora disso na faculdade de Direito, olha só como as coisas se juntam, né? Isso é fundamental na comunicação não violenta, mas isso é uma questão de consciência, né? Quem é essa pessoa? O que ela fala para mim? Eu realmente me abri de todo o histórico que eu tenho dela, e inclusive, às vezes, eu nem conheço a pessoa, mas eu me abri das minhas crenças prévias, como de, por exemplo, né, muitos de nós temos a tendência a desconfiar dos outros. Então, alguém chega até mim, uma pessoa me oferece algo, eu já desconfio. Eu não estou aberta, eu estou ali a partir da minha desconfiança, né? Eu estou ali a partir do meu medo, do meu receio, né? Então, o agir corretamente é agir a partir da presença. O agir corretamente e, portanto, produzir uma efetiva mudança de vida baseado, né, no que a lei do karma vai nos dizer, quando eu ajo corretamente, eu estou plantando sementes corretas que vão gerar um fruto mais adequado. Então, quando eu ajo a partir da presença, a minha ação é correta, e as minhas colheitas, segundo a lei do karma, serão as mais adequadas, as mais apropriadas, né? E nós não cairemos mais em repetições frutos de padrões, né? Se eu estou na presença, eu não ajo da mesma forma, como sempre eu ajo segundo um padrão que eu tenho, porque eu já não estou mais vinculada a um padrão, eu já não estou presa a um padrão, eu estou na presença. Se o meu padrão era de desconfiar, quando eu estou na presença, eu sinto a energia do outro, eu sinto o contexto,
né? Eu me permito comunicar, né? E permito receber a comunicação do contexto, do todo, do universo, né? De toda essa experiência do aqui e agora. E sinto se eu preciso, se eu posso me abrir ao outro e acolher o que ele está me dizendo, ou se é o momento de eu, às vezes, realmente dar um limite para esse outro. Não tem nada de errado. Quando a gente está na presença, não significa que a gente aceita o que todo mundo fala, né? Não significa que a gente vai acreditar em tudo, vai se abrir a todos. Significa que a gente, porém, vai decidir com consciência. Não, essa pessoa ela não está falando a verdade. E não tô dizendo isso, e não estou sentindo isso, porque eu tenho um histórico de desconfiar, porque eu tenho um histórico de relação com essa pessoa que já me enganou várias vezes. Não, é porque na presença eu sinto, né, a minha intuição me diz que eu não posso confiar nessa pessoa nesse momento, que ela não está sendo verdadeira, por exemplo, né? E assim a vida se torna mais fácil e as nossas ações são as mais adequadas, são as mais corretas, a gente age mais corretamente, né? Então, qual a linha de raciocínio que a gente está seguindo? A lei do karma, né, que fala então da importância de a gente agir corretamente, porque o que eu ajo vai estar produzindo consequências no futuro. Assim como a lei do karma vai dizer que o que eu estou vivendo agora é fruto de uma lei anterior e que, portanto, eu preciso de uma ação anterior. A importância de eu estar olhando para as minhas ações para produzir um futuro mais harmonioso, conforme eu quero, conforme eu desejo, né? E após observarmos a lei do karma, então a gente perceber, poxa, mas então como é que eu ajo corretamente? Bom, com a presença. Né? É a presença, é a presença que me leva a um estado de maior consciência, que me conduz a agir mais corretamente, que me leva a agir mais adequadamente. E assim estar produzindo reações futuras das minhas ações atuais mais adequadas, né? E aí a gente tem que dar um terceiro passo, né? Eu queria ouvir mais vocês, tá? Podem dialogar aí comigo, por favor. Sim, a Didi já tinha comentado, eu já tinha lido. E aí a gente tem que dar um terceiro passo, né? Como, então, alcançarmos esse estado de presença? Se pela lei do karma eu percebo que eu preciso agir corretamente, mas essa ação correta depende de presença para me libertar dos padrões, né? Fundamental, então, é eu encontrar a presença. E é por isso que, então, na live passada, né, eu comentei do quanto não é suficiente as mudanças externas, o quanto não são suficientes as grandes mudanças, né? E aí eu insisto, são fundamentais as pequenas mudanças, porque são as pequenas mudanças que vão me ajudar a chegar num estado de presença. A chegar nesse estado de presença que vai me ajudar a agir corretamente e, consequentemente, a eu usar da lei do karma a meu favor, né? Plantando sementes de consciência para colher frutos de consciência. Como é que eu alcanço o estado de presença? Quais são as pequenas mudanças, então, que são fundamentais e revolucionárias para que eu alcance maior presença, né? E com isso eu crie um círculo de bem-aventurança, de consciência, de transformações efetivas na minha vida, né? Bom, eu não vou conseguir fugir muito de falar do yoga nesse momento, né? Que é onde eu sinto a revolução ter se dado na minha vida, né? Sim, Gi, concentrada em cada palavra e mais profundo ainda, concentrada em cada pensamento, em cada emoção. Deixa eu só abrir um parênteses para comentar essa questão que a Gi falou. Se o áudio da música estiver alto, me falem, tá? Porque agora aumentou um pouquinho o volume ali da música. Mas acho que para vocês não deve estar muito alto. Quando a gente fala concentrado em cada palavra, às vezes pode dar a entender, acho que talvez não foi o que você quis dizer, Gi, mas para a gente só aprofundar um aspecto. A gente não consegue, só pela racionalidade, chegar a um estado de presença, porque às vezes a gente pode falar, né? A gente pode combinar com a gente mesmo, não, agora eu sei que eu tenho a tendência de desconfiar dos outros.
Então, eu vou estar muito atenta. Toda vez que eu desconfiar de alguém, eu vou travar essa desconfiança e vou transmutar isso, né? Esse é um passo, e esse é um passo importante, e as psicoterapias nos ajudam muito nisso, a gente estar mais consciente, né, a partir da nossa racionalidade, para evitarmos atitudes, tentarmos perceber os pensamentos, tentarmos perceber as emoções. Mas eu acho que isso já é bastante tardio. É importante, é necessário, é um passo fundamental, mas isso já é tardio, isso não é o todo, isso não é tudo que a gente pode fazer. Porque a racionalidade nos leva até um lugar, mas dificilmente a racionalidade vai me impedir de sentir, por exemplo, a desconfiança. Ela vai me impedir, às vezes, de falar o que eu falaria diante da minha desconfiança, da desconfiança que eu senti. Ela pode me fazer, a racionalidade pode me fazer perceber que eu tive um pensamento de desconfiança, mas ela não me impede de sentir desconfiança. Ela não me impede de eu ser desconfiado, né? Até vai me levar a um estado de maior consciência e de conseguir me libertar um pouco da desconfiança, mas tendo a crer que a gente não consegue se libertar totalmente apenas pela via da racionalidade, né? E aí que entra a importância das práticas de introspecção, né? No yoga a gente vai falar da meditação, e também dos próprios asanas no yoga, né? Porque eles vão transmutar o nosso, se eu sinto tudo que eu penso, antes teve ali uma química, né? Antes teve ali uma, um conjunto de sinapses, né? Então, a coisa é mais profunda. Né? Então, só para deixar claro que às vezes o concentrar em cada palavra parece ser, né, uma estratégia só racional. Isso é importante, fundamental, mas não vai lá na raiz, não me impede de sentir. Já é tardio, né? O processo racional é tardio. Eu tenho que fazer essa mudança ainda mais profunda. Né? E aí, então, essas mudanças profundas, que era para onde eu estava caminhando, né? Essas mudanças profundas que me levam ao estado de presença, elas são, porém, pequeníssimas. Elas são simples. Elas são bobas, e talvez por serem tão bobas e gratuitas que a gente não valorize. Porque cá entre nós, a gente gasta horrores, às vezes, né? Com as mais variadas estratégias de terapias. E que bom que a gente possa, se nós tivermos esse privilégio, que a gente desfrute e faça uso delas. Eu fiz e sigo fazendo. Né? Por exemplo, a Didi falou antes, lá no início da live, da homeopatia. Adoro, amo homeopatia, tem me feito muito bem. Florais também incríveis, né? E várias tantas técnicas que hoje em dia tem. A própria Ana Paula, né, que está aí do Despertar do Coração, não sei se ela ainda está, mas as técnicas que ela se utiliza. Então, são várias as técnicas que a gente pode utilizar. Mas a gente volta no que a gente falou lá na live, na live da semana passada, a importância das pequenas atitudes no meu dia a dia, das pequenas mudanças. Essas mudanças, porém, muitas vezes não vão acontecer se eu não tiver a ajuda de uma terapia complementar, né? Olha só, e eu estou chamando as terapias outras de complementares e não as mudanças dos meus hábitos de vida. Para mim, o central são as mudanças de hábitos de vida. E às vezes eu vou precisar de um medicamento para me tirar de um surto, vou precisar de um medicamento para me harmonizar um pouco quimicamente numa urgência que eu esteja precisando no momento, por estar talvez muito mal, né? Vou precisar, às vezes, de uma ajuda, sem dúvida, de uma psicóloga, de uma terapeuta holística, de seja como for, para me dar um suporte naquele momento. Mas, junto a isso, e assim que eu tiver condições, eu ir investindo nessas mudanças diárias. Às vezes a gente está assim, tão sem ânimo, tão sem força, né? Já ouvi de muitas pessoas, poxa, eu sei da importância de meditar, eu sei da importância de fazer uma prática, né? Seja lá qual for, uma prática física, por exemplo, mas como é difícil, né? Porque eu tô tão desanimada, tô tão frágil, por exemplo, então é bastante difícil. Então, a gente fazer essa busca no que pode nos auxiliar é fundamental, né? Mas a gente, assim que tivermos força, tivermos condições, caminharmos para essas transformações pequenininhas, gratuitas, singelas, bobas. Eu faço questão de dizer isso porque elas são tão bobas. E hoje em dia já tem várias obras falando disso, né? Tem um livro, agora não está me vindo o nome exato dele,
mas é como mudanças da manhã, como começar amanhã feliz. Eu me lembro que uma vez a Amabile e a Aline me comentaram, se vocês estão aí, meninas, e lembram do nome do livro, mas eu só quero pregar o exemplo dele, né? De várias dicas do que fazermos de manhã cedo, né? Por exemplo, para que o nosso dia seja diferente, né? E são realmente essas as questões, né? São realmente essas as questões. Deixa eu dar uma lidinha aqui, que a Silvia fez um comentário. Quando estamos conscientes das nossas ações, deixamos de reagir às atitudes dos outros sem pensar e nos tornamos mais empáticos e inteligentes emocionalmente. Sim, e isso é fundamental. Eu não sei se vocês são da geração minha, mas há um tempo atrás a gente falava do QI, né? Da inteligência, né? Enfim, do coeficiente de inteligência. E cada vez mais a gente percebe que o fundamental a gente armazenar informações, inclusive hoje em dia a gente nem precisa, porque no toque do dedo a gente consegue a informação que a gente quer. Então, obter informações e armazenar informações não é tão importante como saber gerenciar essas informações e gerenciar, sobretudo, o meu mundo interno, de modo a me permitir estar mais consciente e presente possível para agir corretamente, ação correta, né? Então, inteligência emocional. E a Gi comentou, né, a Giza, verdade, Silviane, a gente para de querer entender o outro, cada um no seu nível de evolução. Perfeito, a gente até tem compaixão pelo outro, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive muitas vezes vergonha, às vezes, do jeitão do meu pai. Pai, se tu vê essa live, não se ofende, lindinho, tu é um ser mais lindo do universo. E ele é mesmo, ele é um ursinho de pelúcia, assim, gordinho. Não é grandão porque ele é baixinho, mas é um lindão, sabe? Mas eu me lembro que às vezes eu tinha vergonha adolescente, né? Ele caminhoneiro, ele me levava na escola às vezes de caminhão, né? E o jeitão dele soltava umas piadas e eu, bobona, tinha vergonha. Essa semana agora que passou, ele me ajudou com o meu carro e daí ele ficou de me entregar a chave do carro lá onde eu estava dando aula. E eu, a princípio, tinha combinado que ele iria entregar a chave no horário que tinha terminado a minha aula. Mas, enfim, depois eu vi que eles tinham mandado mensagem que não ia dar, então eles foram no horário que eu estava durante a aula. E eu estava em meio à aula de yoga, né? Tava todo mundo concentrado. E nisso alguém tenta abrir a porta forte, assim. E eu me veio, meu pai me deu, sabe? Eu fiquei assim, meu paizinho, olha como ele é um boçal mimoso, né? E a gente brinca que ele é o xereque. Aí eu abri a porta, abri e mostrei ele para todo mundo, olha, esse é meu pai, pessoal, olha como ele é delicado. Ele ficou todo envergonhado e eu num orgulho. Em outros tempos eu ia ficar ofendidíssima, eu ia ficar chateada, eu ia querer disfarçar esse desconforto, ia ficar toda errada, nem sei como seguiria sendo a aula. E quando eu percebi que eu reagi com total empatia e com amor, porque eu sei que esse é o jeitinho dele e que tá tudo bem, né? Se um dia ele for mais delicado, tudo bem, mas para mim hoje em dia já não me importa, tá lindo ele ser desse jeito, né? Então o fato é que é isso, né? A gente se transforma e os outros já não nos incomodam mais. Sim, Bruno, foi um sarro, assim, meu pai ali forçando a porta, ele nem bateu, ele tentou abrir a porta. Mas para mim foi natural, né? E para mim foi revolucionário perceber como realmente eu mudei, né? Porque isso realmente me desestabilizaria há um tempo atrás, né? Eu queria ler um trechinho para você, deixa eu pegar aqui de um livro, para a gente falar então dessas pequenas mudanças que são as verdadeiras e revolucionárias da nossa vida, né? Então, assim, que a gente se liberte dessa ilusão das grandes mudanças e deixamos que elas brotem e elas aconteçam. Muitas vezes a gente vai ter que ser forte para tomar decisões, né, corajosos para tomar decisões grandes, de transformar algo grande na nossa vida, romper, mudar, enfim, mas que a gente se dedique, que a gente privilegie essas mudanças pequenas, porque é elas que vão nos dar um estado de consciência para eu ver melhor e aí poder agir corretamente, agir com consciência, né? Agir com clareza. Então, são essas pequenas mudanças. Eu vi que a Gi comentou, né, o nome do livro. Sim, o Milagre da Manhã. Perfeito, Giza, obrigada. Esse livro ele tem umas dicas maravilhosas. E o que aparece ali, que vai aparecer em todos os bons livros, na verdade, não sei se algum livro teria a insanidade de deixar de fora o que é fundamental para essas mudanças internas, que é a prática do silêncio, que é a prática da meditação. Né? E aí tem várias técnicas, várias formas de praticarmos a meditação, algumas que vão nos ajudar, todas vão nos ajudar a nos concentrarmos, todas vão nos ajudar
vai nos ajudar a ficar mais presentes, mas a gente pode ainda dar um salto a mais, né? Que é o que eu vou falar nas próximas lives aí pela frente, que é a diferença de uma meditação que não seja só focada na presença, mas focada também na expansão de consciência, né? O que a gente chama de meditação espiritual, né? Não religiosa, não confunda, né? Uma meditação espiritual. Mas então a presença é uma conquista grandiosa para a gente agir corretamente, que é o que a gente está falando hoje, mas não é o mais alto onde a gente pode chegar, longe disso. Né? A nossa caminhada evolutiva, as nossas escadas aí de possibilidades de expansão são infinitas. A gente pode ainda ir muito mais longe, né? Mas, então, essas pequenas mudanças, elas só não acontecem, essas pequenas mudanças só não acontecem facilmente, porque, afinal de contas, são gratuitas, são fáceis, né? Muitos de nós já ouvimos falar da importância da meditação, muitos de nós já ouvimos falar da importância de uma alimentação mais sutil, né? Sobretudo deixando de comer carne. Muitos de nós já ouvimos falar da importância de praticar exercícios físicos, muitos de nós já ouvimos falar dos benefícios de buscarmos enfim, termos um tempo de ócio, por exemplo, de termos uma rotina organizada, de buscarmos nos presentear com momentos de mais tranquilidade. Nós ouvimos tudo isso, né? Mas, sobretudo, eu ressalto aqui a importância da meditação. E tudo isso está à nossa disposição, sem precisarmos gastar com isso, inclusive, a maior parte das vezes, né? Mas a gente não faz, né? E aí eu vou ler um trechinho para comentar. Seria possível obter posições honrosas, status e outras coisas que almejamos nesse mundo material sem luta? E quando levamos em conta nossa aspiração pelo desenvolvimento e o progresso no mundo mental, vemos que isso também não pode ser atingido sem luta. É por isso que, em qualquer lugar, seja na esfera rude ou sutil, a luta é a essência da vida. Aqueles que brilham e despertam seu vigor no reino físico e mental, lutando contra as tendências rudes, tornam-se super-humanos em suas formas humanas. As personalidades com vigor e vitalidade plena obtêm aprovação por toda parte. Que palavra-chave surgiu aqui? Alguém se percebeu assim alguma palavra-chave, alguma palavra central? Esse trechinho é do livro Tantra e os seus efeitos na sociedade, né, de Shri Shri Nandamurti ou Prabharanjan Sarkar, que é um mestre espiritual, né, e também um teórico desses nossos tempos modernos, contemporâneos. Ele é do século XX. A palavra-chave é luta, né? Mas não vejamos luta como algo negativo, como sacrifício, por mais que também... Não, um pouquinho de sacrifício, sim. Deixa eu ressignificar. Não vejamos luta numa perspectiva negativa. Luta é apenas o nosso esforço para avançarmos, para evoluirmos. É da natureza da vida o movimento, é da natureza da vida a evolução. E é antinatural a gente não evoluir. Mas essa evolução, ela às vezes vai se dando de forma mais sutil possível, como a Didi estava comentando, né? Quando a gente se estabiliza numa prática de meditação, quando a gente já se estabiliza numa prática de meditarmos regularmente, essa luta a gente quase nem percebe, né? As transformações vão acontecendo sem que a gente perceba muito a luta. Né? A gente já está, né, se transformando em borboleta, deixando de sermos larvas, sem nem percebermos que tivemos ali que lutar para sair do casulo. Simplesmente eu já sei, a partir do meu estado de presença, da minha consciência, a ação que eu tenho que fazer, eu tenho que implementar força aqui, para rasgar esse casulo e sair. Né? E eu saio. Teve uma luta, teve um esforço, mas ele aconteceu sem me gerar sofrimento, né? Mas, às vezes, no início disso, antes de a gente se estabilizar de a gente estar já estável, de a gente estar já consolidado na nossa prática meditativa, de a gente já estar estabilizado num estado de consciência mais elevado, antes disso,
a gente vai precisar, sim, sentir o esforço, vivenciar o esforço, né, de criarmos o hábito da meditação, né, criarmos o hábito disso que é o mais importante de tudo, né, nos conectarmos com um mundo onde estamos mais conscientes, né, nos conectarmos com o nosso estado de maior consciência, livres e mais independentes desses padrões que nos dominam quando nós não estamos conscientes, né? Livres das nossas repetições, dos nossos padrões psíquicos, dos nossos padrões mentais e emocionais, né? Então, a verdadeira transformação de vida, né? Como mudar de vida, nasce nesses pequenos hábitos que vão me levar para um estado de consciência e presença que me permitem agir corretamente e assim eu usar da lei do karma a meu favor, né? E esse estado de consciência e presença, às vezes, vai depender, sim, de luta, né? Eu gosto muito desse trecho que eu li para vocês, porque fala isso, né? A gente luta o tempo inteiro, e aí quando a gente fala numa luta para se transformar, a gente, ai não, a vida já é muito cansativa, eu já trabalho demais, eu já me sacrifico demais cuidando da minha casa, dos meus filhos, não sei o que, eu não quero mais luta para mim. Pô, mas tu não para de lutar o tempo inteiro. Se você implementar sua energia na luta correta, aí sim você vai parar de lutar, né? O que eu tô querendo dizer? Lute para criar um bom hábito, um hábito de uma meditação, para se transformar de verdade, para que você pare de ter que lutar com as pequenas coisas da vida. Lute por aquilo que realmente importa, né? Para que você não precise ficar lutando toda vez que seu filho te responde de um jeito, você ali sente uma raiva, né? Sente uma emoção que te faz mal e vai fazer mal para o seu filho, mesmo que você consiga controlar a sua reação, você vai estar, aquela energia vai estar ali presente, né? Então, por que a gente tem que ficar vivendo em meio a lutas pequenas, lutas que a gente não precisa, lutas fruto da nossa inconsciência e não direcionamos a nossa energia para uma verdadeira luta, uma luta que de fato vai me transformar para eu precisar e para eu poder parar de lutar nas pequenas coisas. Eu gosto muito de luta, mas só as lutas que valem a pena, né? E várias vezes eu tive várias discussões assim em situações que em tese eu teria que lutar, em tese eu teria que divergir, em tese eu teria que discutir, em tese eu teria que brigar. E eu disse, olha, nessa situação eu prefiro concordar, nessa situação eu prefiro ceder, nessa situação eu prefiro abrir mão, porque essa luta para mim não vale a pena, esse desgaste de energia não vale a pena. Agora, em outras situações, eu mergulho de corpo, alma, todas as minhas vísceras por uma luta, por uma causa, né? E o que eu tenho trazido, e eu estou trazendo agora é exatamente isso. Que luta você quer realizar? Né? Você quer realizar todo dia inúmeras pequenas lutas, né? Todo dia inúmeras pequenas lutas para tentar sair daqueles padrões negativos, né? Lutas diante de uma repetição que insiste em surgir na sua vida, lutas para se relacionar com uma harmonia, lutas, né? Ou você prefere uma luta que realmente vai trazer resultado? Né? Que realmente vai te transformar e vai te libertar de outras lutas, porque você vai alcançar a consciência, né, que vai te levar a agir corretamente, e assim você entrar num ciclo virtuoso de abundância, de bem-aventurança, de paz, né? Uma questão que eu queria trazer apenas também, porque eu sei que muitos de vocês, talvez que estejam aqui ou que vão assistir depois, já praticam meditação e talvez estejam pensando, tá, mas eu não pratico já, e eu ainda estou enfrentando coisas. Calma, paciência, avalie o que mais você pode talvez ir mudando e se transformando nessas pequenas coisas, que hábito a sua alma já está pedindo e você ainda não mudou. Como que está a sua prática de meditação? Você está conseguindo fazer regular, né? A gente costuma recomendar sempre 2 vezes por dia, né? Quando acorda, toma um banho e medita, é a primeira coisa, antes de comer, né? É o que é de mais importante. Por que eu tenho que alimentar esse corpo? Se a mente, que é muito mais sutil, e é ela que está criando realidades, não foi alimentada, alimente a mente, depois alimenta o corpo, né? Então, se organiza para isso. Eu sei que é uma luta criar esse hábito, vai com calma, não se cobre excessivamente, não se judie. Às vezes está difícil nesse momento, peça uma ajuda de uma terapia complementar, busque alternativas, mas sabendo que esse é o lugar onde você tem que chegar, nessa luta, né? Criar esse hábito para você se transformar totalmente. Mas então, eu já medito, eu já faço as práticas que eu sinto que são de autocuidado, eu já mudei boa parte da minha vida, né, vários estilos, vários aspectos da minha vida, já mudei a minha vida, né,
em vários aspectos. E lembrei da Silviane, que comentou na primeira live, né, sobre a mudança de alimentação dela, e quanto isso já mudou muito ela. Então, vai olhando o que mais você pode ir mudando, né, do que a sua alma está pedindo, do que você sabe que é um caminho para onde você deve seguir. Mas tenha paciência, leva tempo. Você já vai colhendo os benefícios, mas calma, as repetições ainda vão seguir acontecendo por um tempo, porque você plantou muitas ações já no passado, então elas vão ainda vir. Não é mudei hoje, colhi hoje. Calma, só não desista, não permita que essas repetições que seguem acontecendo, esses sofrimentos que seguem acontecendo, te desanimem, né? Persista, né? Leva tempo. E aí a gente fala, ai, mas eu queria parar com isso. Poxa, mas por que te parece tão difícil ter paciência de 1, 2, 3 anos aí insistindo numa prática até que você começa efetivamente a ver mais nitidamente os resultados, sendo que isso vai te libertar de repetições. A pergunta que eu quero é: quanto tempo você está disposto a investir para parar de ter as repetições negativas na sua vida? Digamos que a gente viva 100 anos. Se você investir 3 anos, mas isso te der de volta uma libertação das repetições e dos seus padrões, será que não é válido? 3 anos por 70 anos aí, digamos, né? A gente está aí com uns 30, eu estou com 40, mas quem aí, né? Sei nas médias de vocês. Será que não vale a pena esses 3 anos aí para você começar a sentir o resultado? Falo 3 anos porque é uma média, porque de verdade a gente já sente diferença nítida nos primeiros dias de prática de meditação, mas as repetições vão deixar de acontecer de um modo absoluto, talvez nunca, só quando a gente se iluminar, que é algo que um dia a gente pode falar numa live mais à frente, mas mais nitidamente, a gente se liberta de várias repetições mais nitidamente, talvez com alguns anos mesmo, né? A Didi fez um comentário. A prática da ciência intuitiva da meditação tem a função de limpar esses sanskaras e te levar, consequentemente, à autorrealização, de que você é super consciência em estado de bem-aventurança. Perfeito, Didi. A Didi já veio lacrando aí com uma teoria profunda, maravilhosa. Isso aí, Didi. Eu nem quero entrar muito nisso, Didi, quero deixar para outras lives, mas é bem isso, né? É a forma como a meditação vai agir também diante da lei do karma, né? A lei do karma, que dentro, a lei do karma fala da ação, karma é ação, e as reações, a Didi falou ali em sanskaras, as reações decorrentes das nossas ações, a gente chama de sanskara, né, as ações, as reações, tá? Então, a minha provocação é essa, né? Que luta você quer travar? E que tempo, que tempo é demais, considerado a possibilidade de você se libertar de padrões, de você realmente ser mestre de si mesmo? A Didi mesmo gosta de falar muito disso, né? A gente se tornar mestre de si mesmo. O que é demais em termos de sacrifício? A gente não se sacrifica pra caramba, trabalhando pra caramba, cansando pra caramba. Que sacrifício você está disposto a seguir, né? E quanto tempo você está disposto a dedicar e aguardar e ter paciência, considerando essas grandes colheitas, um estado de consciência e presença, uma harmonia com o que você vai estar produzindo para o futuro da sua vida, segundo a lei do karma, né? Bom, eu acho que é por aí, né? A gente já está fechando 1 hora, eu nunca sei o tempo mais de lives, eu lembro que no início das lives era 1 hora exatinho, né, que o Instagram cortava, agora a princípio ele não está cortando, mas eu acho que é um bom tempo. Deixar essas provocações, a importância da luta, e a luta correta, e eu instigo vocês a terem como luta correta a de mudar as pequenas coisas do seu dia a dia, sobretudo introduzir a meditação, né, e da sua relação com o tempo, para ter a paciência e ter a persistência para aguardar as transformações decorrentes desse seu esforço, dessa sua luta por implementar uma mudança regular, né? A Giza comentou ali também, ajuda muito a nos acalmar enquanto seres humanos, deixando as situações do dia a dia mais leves e com menos cobrança de nós mesmos. Sim, perfeito, Giza. Essas já são as primeiras colheitas da meditação, né? A meditação é uma coisa fantástica. Fantástica. E eu sei que a meditação ela é fantástica, e todo mundo fala isso, e às vezes a gente fica de cara de ouvir que a meditação é legal,
Sendo que a gente às vezes não sabe meditar, né? Vamos combinar que o que às vezes se tem por aí de meditação não ajuda muito. Ou então a gente não consegue ter uma experiência legal com a meditação. Eu vou aqui ao vivo intimar a Didi para a gente fazer uma conversa um dia aqui para a gente falar de meditação, porque a Didi é fantástica nisso. Eu acho que tinha caído aqui. Eu acho que aqui no Instagram caiu a internet. Voltei aqui um pouquinho, não sei se... tinha caído, mas agora tá voltando. Mas enfim, então agradecer a companhia